você, Mari, me fala um pouquinho, por que você escolheu a fisioterapia? Então, eu, na verdade, queria ser veterinária, né? Só que eu sempre trabalhei desde nova e o meu primeiro emprego foi numa ecoterapia, que é reabilitação de pessoas com necessidades especiais em cima do cavalo. E ali eu me apaixonei, assim, né? E eu falei, cara, eu vou fazer isso. Entrei para a faculdade de fisioterapia e até então queria seguir nessa área de ecoterapia. Só que durante a minha graduação, né, eu sempre tive o sonho de realizar a cirurgia de rinoplastia, porque, enfim, ao longo da minha infância eu sofri muito bullying, era uma questão muito forte ali para mim, e tive a oportunidade de realizar a cirurgia durante a graduação. E aquilo mudou a minha vida, assim, né? Então, eu percebi que eu entendi ali uma área da fisioterapia que eu poderia atuar que ia além da... Até então, para mim, era só a questão estética, né? E eu tinha até um preconceito que muitas pessoas têm de que a estética é algo fútil, é algo que, né, que não tem tanta importância. E aí, quando eu vivenciei aquilo, né, quando eu passei pela minha cirurgia de nariz, da rinoplastia, eu entendi o poder que você se sentir bem tem na vida de uma pessoa, né? Então, é o que eu comento até com todo mundo, com as minhas pacientes, e que eu passo isso para elas, é o quanto a cirurgia mudou a minha vida. E eu falei, cara, eu quero fazer parte desse processo, eu quero viver isso também. E foi aí, assim, nasceu essa vontade, né? Mas é claro que houve um longo percurso aí até chegar no pós-operatório de cirurgias plásticas. Sim, e isso que vocês tocaram realmente é algo que acontece, né? A estética é vista como algo fútil, como algo supérfluo, que a gente pode deixar de lado. E, na verdade, ela afeta a saúde física, saúde emocional, muitas questões. Eu tenho muitos clientes da área de estética que a gente gera uma transformação muito grande na vida daquelas pessoas. Não é só... Normalmente foi o que ela falou, quando a pessoa vai fazer uma rinoplastia, um procedimento, ela tem uma bagagem, uma história com aquele procedimento. Sim. Não é sobre, eu preferia o nariz de antes ou de agora. Não, a história dela que pediu pelo aquele procedimento, né? É muito além. E me diz, você sempre teve essa filosofia de valorizar o natural? Eu acho que a primeira coisa que, quando eu comecei a atuar na estética, eu era muito nova, 22, 23 anos, e eu fiz o meu primeiro botox com essa idade, e eu lembro até hoje que, na época, o meu namorado, hoje meu noivo, ele falou, você não precisa, você vai ficar diferente, pra quê? E aí eu falei, se eu vou vender isso, eu preciso viver isso, né? Ter ali a sensação de como é, quais são as coisas que acontecem, fica roxo, dói, não dói. E eu percebi que era possível ter uma estética que me desse um benefício, um resultado, só que não me transformasse em outra pessoa. Total. E desde o início, desde 2018, eu falo de naturalidade e eu vivo a naturalidade até hoje, né? Hoje a gente está na era da remoção de ácido hialurônico, né? Muitas famosas tirando preenchimento e falando de naturalidade, mas eu acho que isso já devia ter acontecido há muito tempo. Total. Há muito tempo. E desde o início eu sempre tive muito receio. Muito receio dos meus pacientes se sentirem transformados, mas pro lado ruim, porque a transformação ela acontece e normalmente é de dentro para fora. Mas eu queria ter resultados impactantes, mas que não gerasse estranheza, acredito eu, assim, sabe? Então, sempre lá no fundo, lá no início, sempre foi dessa forma. Eu até comentei com você ali na recepção, eu estudei o perfil delas para conhecê-las um pouquinho, e isso da Bianca me chamou muito a atenção, porque, de fato, ela tem resultados naturais, ela tem uma harmonização nela mesmo, super natural, porque acho que hoje em dia, com essa onda de tudo, né, a naturalidade está em alta. Muita gente vende a naturalidade sem viver aquilo, né? E me chamou muito a atenção, porque de fato você vive, prega, os resultados são realmente muito naturais. Eu sempre falo para as minhas pacientes, ou para quem quer ser minha paciente e está na dúvida, que o ponto de escolha de um profissional é a primeira coisa. Você gostou do jeito, do rosto daquele profissional? Seja homem ou mulher, até em relação à cirurgia plástica, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente tem que viver e passar pelo processo. Total. Quando a gente quer fazer o cabelo, a gente não olha o cabelo do cabeleireiro. Total, né? Dentista, a gente não vê se ele tem um dente alinhado. E acho que com a estética é da mesma forma. A mesma coisa. Você tem que olhar para o profissional. Se ele fala de naturalidade, a imagem dele tem que comunicar isso, né? Exatamente.